Meus irmãos, graça, misericórdia e paz de Jesus. É muito bom voltar à casa de Deus e assumir a responsabilidade de falar da sua palavra gloriosa e termos a certeza de que ela não volta para si mesma vazia, mas cumpre aquilo que lhe apraz, de modo que a proporção que a mensagem santa, o santo evangelho de Jesus Cristo é anunciado, os eleitos, aqueles por quem Cristo morreu, vão sendo chamados eficazmente, e a igreja de Cristo, a sua noiva, que está sendo preparada para as bodas, vai sendo aperfeiçoada no seu caráter, para que naquele dia da parousia, quando Cristo voltar, sejamos todos nós preparados para esse encontro glorioso com o Senhor nas nuvens. Então nós bendizemos a Deus também por você que nos escuta através das ondas da Rádio 98 FM, você que está nos acompanhando através do Instagram da igreja, bem como pelo Facebook. Nós queremos convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, no Salmo de número 40, esta porção tão conhecida da palavra de Deus, que continua falando ao nosso coração, pela instrumentalidade do Espírito, que tem o poder de aplicar ao coração da igreja a palavra da graça. Salmo de número 40, mesmo assentado como estão, acompanhe a leitura dos versos do 1 até o 5. Veja comigo o que diz a santa e bendita palavra de Deus. Salmo de número 40, versos do 1 até o 5. Eu quero ler e convidar você para acompanhar a leitura desta porção da palavra de Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Quero convidá-los para mais um momento de oração e súplica ao Senhor. Curva a sua fronte, você que está na sua casa também, que nos escuta através das ondas da rádio, e peça a Deus a graça da compreensão daquilo que será exposto nessa noite, para que Cristo seja glorificado na sua vida, para que você recobre a sua consciência da paternidade, do amor, da bondade de um pai que vela em cuidar dos seus filhos. Então feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito, nosso Redentor e Supremo Pastor, é por Ele, por Jesus Cristo, por sua mediação, por seu sacrifício perfeito, suficiente e eterno, que nos achegamos a Ti, ao trono da Tua graça mais uma vez, confiados, meu Senhor, naquilo que Cristo fez na cruz, naquilo que Ele permanece fazendo como sumo sacerdote no Teu altar, intercedendo por cada um de nós. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós lemos mais uma vez a Tua palavra, estamos diante de verdades eternas, imutáveis, que traspassa os séculos, que vem chamando
pecadores a uma relação de aliança ao longo da história da tua igreja, que tem edificado, fortalecido o caminhar do teu povo. E nós, mais uma vez, lemos essa porção da tua palavra, Senhor, e queremos ouvir a tua voz. Reconhecemos as nossas limitações, inclinações e pecados, pois pecamos por ações e omissões, mas ainda assim, confiados na tua graça, no teu poder, na tua soberania e bondade, nós suplicamos a ti, prepares o nosso coração, como o lavrador prepara a terra para lançar a sua semente, assim também seja o nosso coração nessa noite, que seja uma terra que acolha a semente e que faça com que essa semente produza frutos, para que esses frutos, meu Senhor, promovam a glória, a honra e o louvor do teu santo, glorioso e bendito nome. Nós oramos, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, o Salmo 40, sobretudo o verso de número 1, é um texto por demais conhecido da igreja. Muitos, em tempos de aflição, de dificuldade, têm apelado para esse salmo, exercitando a paciência para que a providência de Deus se manifeste de forma visível e extraordinariamente poderosa e miraculosa, a fim de que sejam visitados e supridos nas suas carências e necessidades. O Salmo 40 nos convida a pensar um pouco que esperar, meus queridos irmãos, envolve não apenas paciência, mas devemos dizer, envolve flexibilidade, envolve inteligência e podemos dizer, esperar envolve também criatividade. Meus irmãos, na espera é necessário também conhecimento do conceito de tempo, saber de fato o que significa tempo e ter um conceito bem definido e bem resolvido do que significa tempo, mergulhando na Escritura para conhecer inclusive o conceito etimológico daquilo que significa essa palavra, da proporção do texto original, é por demais importante quando estamos em uma longa espera, aguardando a manifestação do poder e da bondade de Deus. Nós já sabemos, pela própria etimologia, que há duas palavras básicas nos originais, na língua grega, que definem tempo. Uma dá origem à palavra cronômetro, que está aí no seu relógio, e a outra é kairos, que é o tempo na definição da manifestação da graça de Deus na vida e na história do seu povo. É importante pensarmos dentro dessa definição da Escritura, no seu conceito etimológico de tempo, essas duas palavrinhas que a sociedade e a ciência também têm uma definição sobre o que significa tempo. Meus queridos, na vida e na ciência, o tempo pode ser cíclico. É um ciclo de tempo que vai se cumprindo dentro da vida e dos propósitos de Deus, não somente nas pessoas, como nas famílias e nas instituições e na própria história da humanidade. Os ciclos vão se fechando. Há também uma outra definição de tempo que nos compete lembrar, que é o tempo numa definição linear, que traz a ideia de um traço comprido, é aquele tempo do ponto de vista da sua cronologia, quando ele vai seguindo e vai rompendo e cumprindo a sua agenda. Devemos pensar também, meus irmãos, que a sociedade, a ciência e a própria definição do conceito etimológico na língua grega define o tempo também em uma visão pontilear, que traz aquela ideia de fatos que vão se cumprindo em ciclos fechados aqui e ali,
os pontos do tempo e a execução dos propósitos de Deus vão se cumprindo na vida das pessoas e das instituições. Meus irmãos, é importante compreendermos que a espera é muitas vezes amparada por uma zona de extremo conforto. Devemos pensar que o que revela a situação de alguém que, mesmo exercitando paciência para esperar, encontrando-se numa situação confortável, é alguém que de fato está encarando essa espera numa condição confortável, entendendo que vai chegar aquele tempo e que até lá esta zona de conforto será preservada. Meus irmãos, há contudo situações em que não há absolutamente qualquer conforto para exercitar esta paciência longa, esperando a manifestação do poder, dos propósitos e da providência de Deus. Há situações que devemos lembrar são de fato incongruentes. Há situações que muitas vezes a espera dilacera a alma e o coração, e as pessoas chegam a uma condição de angústia extrema. Meus irmãos, nem sempre é fácil esperar. Nós lembramos do registro paulino na carta aos Romanos, capítulo 4, ele afirma que Abraão esperou contra a esperança. Esperar contra a esperança não é de fato algo muito fácil. Meus irmãos, devemos lembrar que esperar contra o tempo também não é brincadeira. Às vezes o tempo, nessa espera dilacerante e angustiante, está contra nós. A proporção que ele vai se eximindo, a proporção que ele vai terminando, a angústia vai tomando o coração de muitas pessoas. Em situações assim, é difícil de fato esperar. Meus irmãos, esperar contra circunstâncias adversas também não é nada fácil. Nós olhamos para o registro da Escritura e percebemos que esta é a experiência de Davi, que registrou esse salmo. Esperar, meus irmãos, amparados por princípios que exigem paciência e revelam que, de fato, devemos permanecer como estamos, abraçados com os absolutos de Deus, em um mundo líquido, cujos conceitos são conceitos que estão mudando também, não é uma coisa muito fácil. Meus irmãos, o Salmo 40, tão conhecido da igreja, tão conhecido da cristandade, é um salmo que registra o conhecimento de alguém que, em meio às vicissitudes, em meio aos seus enfrentamentos, em meio às suas dificuldades, permaneceu firme nos seus princípios, aguardando a manifestação da bondade, do poder e da providência de Deus. Este salmo, cujo autor é Davi, cuja linguagem ou gênero literário é de fato a poesia, nos traz grandes e tremendas lições nessa noite. Olhe para o texto, versículo 1 do Salmo 40, o salmista inicia afirmando: esperei confiantemente. Meus irmãos, a espera envolve uma infinidade de perigos que o Davi estava passando. Essa espera envolve uma série de circunstâncias em que ele estava vivendo, inclusive sob perseguição dos oponentes do seu reino e na sua própria família, o seu filho Absalão, e ele permanece e declara que está esperando com confiança. Não é apenas uma espera, mas uma espera que envolve a confiança, que revela a fé de Davi naquele que de fato o visitaria em algum momento para providenciar uma condição de conforto maior. Então, primeiro ele afirma que esperou, mas não foi uma espera qualquer,
foi espera em confiança, foi espera na fé de um Deus que não pode mentir, de um Deus que em algum momento o visitaria de forma providencial para mudar a realidade na qual ele estava enfrentando naqueles dias. Mas veja que o próprio salmista, após afirmar que ele esperou confiantemente, ele diz que ele esperou confiantemente pelo Senhor. Veja que aqui não apenas uma definição de fé, mas há o próprio objeto da fé que se manifesta aqui. Ele está abraçado com o conceito de fé que nós reconhecemos como verdadeiro e que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, quando a Escritura diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Ele está abraçado com esse conceito de fé, muito embora não enxergasse, muito embora não estivesse apalpando aquilo que Deus faria na sua vida. Ele está abraçado com esse conceito, mas ele está também vinculado de forma íntima a uma relação pactual com Deus. Ele afirma que esperou confiantemente no Senhor. O objeto da sua fé é efetivamente o mesmo objeto da fé definido pelo autor da carta aos Hebreus no capítulo 11, versículo 1, e nós já compreendemos que de fato o objeto da fé de todos aqueles que estiverem envolvidos na comunidade pactual é o próprio Senhor Jesus Cristo, já que a expressão aqui, Senhor, na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento na língua grega, aponta para a pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Por isso, então, o autor deste lindo salmo, Davi, não obstante aos enfrentamentos, não obstante às dificuldades, não obstante a tudo quanto estava passando naquele momento, ele revela que a sua espera é uma espera em fé, que a sua espera é uma espera no Senhor. Por isso, então, na parte B do versículo 1 do Salmo 40, ele afirma: ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Meus queridos irmãos, é importante aqui, de posse da leitura da parte B do versículo 1 do Salmo 40, nos debruçarmos sobre a experiência daqueles que passaram por aflições e que pediram socorro a Deus. Veja, todo o versículo 1 do Salmo 40, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele diz mais: ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Meus queridos, o clamor por socorro é comum a todas as pessoas que enfrentam perigos e dificuldades na vida. Ninguém grita socorro sem estar em apuros. Ninguém grita socorro numa condição de conforto, de uma zona de conforto. Aqueles que apelam para esta palavra, aqueles que de fato usam dessa palavra, clamando tanto do ponto de vista horizontal, buscando nos seus pares a provisão daquilo que precisam, olhando para os céus e clamando aos céus, é porque estão passando por vários problemas. E é isso, exatamente isso que nós vamos perceber, não somente na experiência do salmista, no Salmo de número 40, no verso 1, mas na experiência registrada em outro salmo muito conhecido, que é o Salmo 121, que nos mostra nos versos 1 e 2, que o salmista ali também tinha como a sua fonte de socorro o próprio Senhor. Salmo 121, versos 1 e 2, a Escritura diz assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus
e a terra. Meus queridos, é esta mesma experiência da poesia do Salmo 124, verso 8, quando o salmista disse: o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Meus irmãos, de fato, Davi está amparado pelo conceito de aliança. Davi está amparado pelo conceito da confiança no Deus do pacto, da aliança, de que ele haveria de socorrê-lo, de que ele haveria de visitá-lo e mudar a sua realidade. E à proporção que nós lemos o Salmo de número 40, nós percebemos o quanto isso foi verdadeiro na experiência do salmista. Veja agora, porque a partir do versículo 2 do Salmo 40, ele passa a descrever de forma detalhada tudo quanto Deus havia feito naqueles dias da sua calamidade. Verso 2 do Salmo 40, ele primeiro diz: ele tirou-me de um poço de perdição, diz mais, de um tremendal de lama, diz mais, colocou-me os pés numa rocha e me firmou os passos. Meus irmãos, nós precisamos, de posse da leitura do versículo 2, fazer uso do conceito etimológico da palavra poço, para compreendermos o que é que está embutido aqui, qual é a verdade que o salmista quer nos transmitir e qual a relação de experiência que ele tem com outros personagens da Bíblia que já haviam enfrentado seus dissabores. A expressão poço aqui pode ser traduzida também por cova. A expressão poço aqui pode ser também traduzida por cisterna. Meus irmãos, quando nós pensamos na cova, quando nós pensamos em uma cisterna, nós nos lembramos de um personagem que está registrado lá no livro do Gênesis, no capítulo 37, que é José. A experiência de Davi me parece ter sido a mesma experiência de José. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro do Gênesis, no capítulo 37, você verá entre os versos 23 e 28 uma experiência muito parecida de Davi no registro do Salmo 40 com Moisés, que registra a experiência de José. Veja, livro do Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 23 e até o 28, a palavra de Deus nos diz assim: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talá, de mangas compridas que trazia. Verso 24, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? 27 diz: vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Verso 28 então diz: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o lançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Meus irmãos, quando lemos essa experiência de José no passado, nós lembramos que o desafeto da sua família, de forma especial o de seus irmãos, foi efetivamente um sonho que ele contou. A proporção que José narrava o sonho que teve, a proporção que eles percebiam a relação de afeto que havia entre seu pai e ele, o ódio, a inveja e todos os dissabores e todos os sentimentos perniciosos ocuparam o coração de toda a sua família, de modo que eles resolveram matar esse jovem.
O que me chama a atenção aqui na narrativa do Gênesis, no capítulo 37, é que a obra da providência no socorro do seu povo é sempre algo presente. Ainda que muitas vezes, meus irmãos, nós desconsideremos as ações pelas quais Deus nos visita, deveríamos olhar para todas as circunstâncias da vida e todas as coisas nas quais somos acometidos como obra da providência de Deus. Nós devemos olhar para o texto do Gênesis, no capítulo 37, e percebermos que esta caravana que passa aqui em Gileade, de ismaelitas, está cumprindo uma agenda dos céus. Devemos pensar, meus irmãos, que de fato esses homens estavam aqui não por acaso, mas porque Deus tinha um propósito de retirar José da cova, porque Deus tinha um propósito de retirar aquele homem daquela cisterna, daquela masmorra, porque queria conduzi-lo a ser o segundo maior no Egito. Devemos compreender que na obra da providência de Deus, Ele age de tal forma que todas as coisas contribuem para o bem do seu povo. É objetivamente isso, meus irmãos, que nós reconhecemos como verdade na nossa confessionalidade. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 5, onde trata da obra da providência de Deus, na segunda seção, nos diz assim: ainda que em relação à presciência e decreto de Deus, que é a causa primeira, todas as coisas aconteçam imutável e infalivelmente, todavia, vejam, pela providência, Ele ordena que elas sucedam segundo a natureza das causas secundárias necessárias, livres e contingentemente. Meus irmãos, não foi à toa que aquele grupo de pessoas estava passando por ali. Deus havia ordenado na eternidade que eles passassem para servir como socorro para aquele que estava clamando de uma cisterna. É assim também na experiência de Davi. O texto mostra no verso 2 do Salmo 40, ele tirou-me de um poço, ou seja, de uma cova, ele tirou-me de uma cisterna, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Meus irmãos, esta leitura nos mostra que esse tremendal de lama, que é registrado aqui no verso 2, no Salmo de número 40, está mostrando que nós temos aqui uma linguagem poética. A ideia do salmista indica o volume das calamidades, das dificuldades, dos problemas que ele estava enfrentando naqueles dias. Então ele diz que o Senhor colocou os seus pés numa rocha e firmou-lhe os passos. Meus queridos, percebam que há aqui uma transição geográfica. Devemos pensar que ele foi retirado do perigo, devemos pensar que ele foi retirado da instabilidade, nessa linguagem poética, em um tremendal de lama, e colocou seus pés numa rocha, pensando que de fato ele foi retirado da instabilidade e colocado num lugar de segurança. A ideia de rocha aqui visa transmitir esta verdade. É alguém que estava numa condição de instabilidade, é alguém que estava vivendo sobre as calamidades mais vis, sob ataque de todos os lados, mas que agora é retirado daquele lugar e colocado numa condição segura, em um solo rochoso, em uma condição em que ele poderia sim, agora bendizer a Deus por seus feitos poderosos e maravilhosos. Nós reconhecemos pelo verso 1, na expressão Kyrios, traduzida na Septuaginta como Senhor, que aponta para Cristo, que o objeto da fé do salmista é o Senhor Jesus Cristo. Mas agora no verso 2, isso fica mais claro para nós.
já que a retirada dessa condição de instabilidade e de insegurança para essa condição de segurança que aponta para uma rocha, está sinalizando a rocha como a pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, é exatamente isso que Mateus registrou no seu evangelho, lá no capítulo 7, a partir do versículo de número 24 e até o versículo de número 27. A segurança daqueles que estão em perigo, a segurança daqueles que estão gritando por socorro, a segurança daqueles que estão acometidos por um mar de calamidades e de problemas, está na pessoa de Jesus. É isso que o final do Sermão do Monte vai nos ensinar. Mateus capítulo 7, a partir do 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada numa rocha. Verso 26 então diz, revelando a condição de instabilidade de um solo movediço, arenoso, de alguém que não põe a sua confiança e da sua família nos valores do reino, na pessoa de Jesus Cristo. 26 de Mateus 7 diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus queridos irmãos, o objetivo de Mateus no final do Sermão do Monte, aqui no capítulo 7, versos 24 até o 27, é revelar que para todo ouvinte da palavra de Deus, a prova vai chegar. É importante pensarmos nisso. Ela pode chegar em forma de tribulação. Muitas vezes somos sacudidos nas nossas estruturas, muitas vezes somos visitados por calamidades e por ataques e por dados inflamados do maligno. Então é importante pensar, em primeiro lugar, que para todo ouvinte da Escritura, da palavra de Deus, a prova vai chegar. Ela pode chegar em forma de tribulação, mas ela pode chegar também em forma de tentação. Meus irmãos, o mesmo José, no início da narrativa da sua história biográfica, lá no capítulo 37 do livro do Gênesis, teve um momento da sua vida em que foi desafiado a negar o Senhor, quando a esposa de Potifar queria se deitar com ele, sendo uma mulher casada, e ele foi colocado em uma masmorra, porque não deu vazão àquela inclinação pecaminosa de prostituição daquela mulher que, vendo a sua beleza, todos os dias se dirigia a ele para se deitar com ele, sendo uma mulher casada. Então é importante pensarmos que para todo ouvinte da palavra de Deus, a prova chega em forma de tribulação, chega em forma de tentação e chega muitas vezes em forma de luto. Ou seja, as dificuldades, elas são comuns a crentes e descrentes. O que vai fazer diferença quando você está numa masmorra, o que vai fazer diferença quando você está numa cisterna, o que vai fazer diferença quando você está num poço muito profundo, é a forma pela qual você se dirige a Deus, a forma piedosa pela qual você encara as circunstâncias, compreendendo que Deus é o Senhor da sua história, compreendendo que Ele tem o controle de cada detalhe da sua vida. E é exatamente isso que nós encontramos aqui. Então o que nós percebemos
aqui no relato de Mateus capítulo 7, ainda dentro dessa estrutura de uma rocha, em que o salmista é transportado de um solo arenoso e movediço para uma condição de estabilidade e de segurança. É que o que vai fazer diferença é o modo pelo qual nós construímos a nossa vida. Nós temos aqui nesse relato, um modo primeiro, de alguém que comprou um terreno e que construiu uma casa sobre uma rocha. E segundo, uma outra pessoa que investiu da mesma forma, mas que comprou uma casa e edificou sobre areia. Então as tempestades da vida vieram sobre as duas casas, mas a casa que resistiu é exatamente a casa que estava edificada em um solo rochoso. Volte a sua Bíblia aí, no Salmo 40, no verso 2, então o salmista diz: Ele tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Veja agora, meus irmãos, que o verso 3 revela os efeitos da visitação providencial de Deus na vida de Davi. O verso 3 do Salmo 40 nos convida a pensar sobre dois efeitos da visitação providente de Deus na vida do seu filho. Primeiro, parte A do verso 3 do Salmo 40 diz: E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Percebam que o primeiro efeito aqui é o efeito pessoal. Meus irmãos, a chegada do socorro de Deus, a visitação providencial de Deus na vida do seu povo, culmina gerando uma espiritualidade superavitária, uma relação de contentamento e de consciência de filiação, que faz com que os crentes passem a cantar alegremente louvores ao Senhor, lembrando da cisterna, lembrando da caverna, lembrando do solo movediço, lembrando das tentações, lembrando das aflições, lembrando dos ataques, dos dardos inflamados do maligno, e louvando a Deus. O salmista diz que depois da visitação providente do Senhor, Ele pôs nos seus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando você vê um crente alegremente cantando, saiba que ele pode estar na prova. Quando você vê um crente alegremente cantando, saiba que ele pode ter passado dessa prova e agora ele está bendizendo ao seu Senhor por sua providência e bondade. É exatamente isso que a parte A do versículo 3 do Salmo 40 nos ensina. É o efeito pessoal da visitação providencial de Deus na vida do seu povo. Mas há aqui um efeito coletivo. Veja, versículo 3 do Salmo 40, na parte B, ele vai dizer, primeiro ele diz: E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Agora veja o efeito coletivo do seu hino de louvor ao Senhor. Ele diz: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Meus irmãos, quando nós somos visitados pela providência de Deus, quando a calamidade, quando os ataques, quando os dardos do inimigo, eles ficam para trás, nós lembramos não somente aquilo que passamos, aquilo que vivemos, mas celebramos a Deus. E essa celebração, ela tem um efeito que nós poderíamos definir como radioativo, uma espécie de ressonância, que vai sendo pulverizada primeiro na família, porque os crentes piedosos, quando visitados pela providência de Deus, manifestam a sua relação de afeto, de consciência, de filiação, bendizendo ao Senhor, louvando ao seu glorioso nome. Isso traz um impacto
providencial na vida da família daquela pessoa. Deus visitou alguém nessa casa. Isso, meus irmãos, termina também trazendo impacto à comunidade pactual. A igreja celebra quando Deus visita com cura, a igreja celebra quando Ele visita com providência, a igreja celebra quando Deus visita com a restauração de vidas. Então isso traz uma ressonância na vida do povo de Deus, e isso vai trazer um impacto social também, porque a própria sociedade é impactada por aquilo que Deus realiza na vida dos seus. Ele diz: muitos verão essas coisas. Isso termina gerando temor. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Meus irmãos, ao olharmos para essa passagem, nós devemos lembrar do contexto em que Davi estava vivendo. Lembrem que ele estava em uma cova. Lembrem que ele estava pedindo socorro. Lembrem que ele estava em um terreno movediço, em um lugar encharcado, de muitos perigos, mas ainda assim, em meio às suas aflições, em meio às suas calamidades, em meio aos seus enfrentamentos, ele olha para o céu e clama por socorro e diz: Senhor, visita-me por tua providência, Senhor, visita-me por tua bondade, porque a calamidade visitou a minha vida e visitou a minha casa. E essa espera, meus irmãos, é uma espera confiante, e essa espera não é uma espera negligente, porque ele está esperando no Senhor. Então, se você está atravessando lutas, se você está vivendo de sabores, se há alguma coisa que incomoda você na sua vida, crê na providência de Deus, confie no Senhor, tenha-o como o agente da sua restauração, da visitação na sua casa. É isso que o salmista está nos ensinando aqui. Mas ele caminha para o fim dessa linda poesia. Nos versos 4 e 5, nós teremos algumas lições preciosas. Verso 4, primeiro ele diz que é bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Diz mais: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Meus irmãos, há algumas lições aqui que nós podemos aprender nos versos 4 e 5 do Salmo de número 40. Veja que no verso 4 nós temos uma primeira lição. O salmista está falando que é feliz. A expressão bem-aventurada, ela dá origem à palavra feliz do ponto de vista da tradução do Antigo Testamento na língua grega, que é a Septuaginta. A expressão bem-aventurados aqui é a mesma expressão que nós encontramos lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. É a expressão Macários, que significa feliz. Davi está falando que feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então a primeira lição que nós retiramos do verso de número 4 do Salmo 40 é que a felicidade consiste em confiar no Senhor. Independentemente das circunstâncias que você possa estar enfrentando neste momento da sua vida, independentemente das circunstâncias, sejam elas do ponto de vista de soluções impossíveis aos homens, Deus tem sempre soluções para nós, meus irmãos. É isso que o salmista nos ensina aqui no versículo 4, nessa primeira parte. Ele afirma que a felicidade consiste em confiar no Senhor. Ainda que você possa apelar para a ciência, ainda que você possa apelar para os amigos, ainda que você possa apelar para os seus recursos, ainda que você possa usar da sua engenhosidade ou qualquer outra coisa para que você tenha aquilo que você precisa estar com seus olhos voltados para o trono da graça, porque o seu socorro não virá das circunstâncias da vida, mas daquele que da sala de comando, do trono da graça,
opera todas as coisas para que o seu nome seja glorificado, opera todas as coisas para que o seu nome seja honrado. Então a felicidade para aqueles que estão no enfrentamento, a felicidade para aqueles que estão nas suas lutas, a felicidade para aqueles que estão vivendo de sabores na vida, consiste, em primeiro lugar, Salmo de número 40, verso de número 4, em confiar no Senhor. Mas há um outro aspecto aqui que nos compete destacar. Verso 4 ele diz, Salmo 40, bem-aventurado ou feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Aí vai dizer mais, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Meus irmãos, em segundo lugar, a felicidade de quem está enfrentando lutas e dissabores consiste em não confiar na vaidade e orgulho humano. É muito comum, muitas vezes, quando estamos diante dos nossos enfrentamentos, confiarmos nas nossas competências e relacionamentos. É muito comum, quando estamos enfrentando lutas e dissabores, muitas vezes fazer uso das nossas engenhosidades, achando que o nosso socorro vem da nossa relação horizontalizada. Meus queridos, nós olhamos para esse texto e vamos perceber que Davi está rechaçando e criticando essa postura. Os nossos olhos devem permanecer firmes no céu, os nossos olhos devem estar voltados para o trono da graça, de onde emana toda providência e todo poder que vem do alto para a solução dos nossos dramas. É objetivamente isso que nós reconhecemos aqui. Nós temos no livro do profeta Jeremias uma relação de afinidade entre aquilo que nós encontramos aqui no Salmo 40, verso 4, e Jeremias capítulo 17, que também é um texto bem conhecido. Veja, Jeremias 17, a partir do 5 até o 8, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versos 7 e 8 agora diz assim, vejam, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vier o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Meus queridos irmãos e amigos, você que nos acompanha através da internet, do nosso canal, do Instagram, do Facebook, você que nos acompanha através das ondas da rádio 98 FM, a felicidade daquele que está na prova, daquele que está no enfrentamento, consiste em confiar no Senhor. O clamor de Davi é para os céus, não é para a terra. A felicidade de quem está enfrentando prova, de quem está enfrentando dissabores na vida, consiste em não confiar na vaidade e orgulho humano. Mas há um outro aspecto aqui que nós devemos destacar ainda no versículo de número 4 do Salmo 40. O salmista ainda afirma que a felicidade de quem está vivendo a prova consiste em não se associar aos mentirosos, aqueles que no momento da aflição e da dificuldade apontam soluções humanas, que não conduzem os crentes a olhar para o trono da graça, que retiram do trono da graça de Deus, da providência de Deus, do poder de Deus, o objeto pelos quais o crente deve confiar.
Meus irmãos, é isso aqui que o salmista está falando. Haviam pessoas que estavam abraçadas com outras, ou confiando em imagens de fundição. Então o salmista diz que a felicidade de quem de fato está na prova, está enfrentando o dissabor, é não se associar aos mentirosos. Então ele vai encerrar o salmo, essa primeira parte, ou primeira estrofe, verso 5, dizendo: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Nós iniciamos a exposição da mensagem do Salmo 40, verso do 1 ao 5, falando que esperar não envolve apenas paciência, falando que esperar não envolve apenas flexibilidade, esperar não envolve apenas inteligência e até mesmo criatividade, mas um conceito definido de tempo. Falamos também, meus irmãos, que a espera é muitas vezes amparada por uma situação de conforto e outras vezes por uma situação de angústia e de dor que dilacera a alma. Eu quero concluir a mensagem nessa noite, dizendo para você, quem sabe que esteja numa grande prova, que esteja numa zona de conforto ou não, que esteja aguardando a manifestação da providência de Deus, ao seu tempo, Ele o fará, para que você tenha nos seus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, para que muitos vejam e para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado, porque na prova também Ele quer ser glorificado e exaltado na minha vida e na sua vida. De modo que eu quero concluir a mensagem nessa noite, dizendo para você, permaneça firme, porque Deus tem propósitos, mesmo quando nós estamos sofrendo. A Ele seja a glória, a honra e o louvor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Meu Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho bendito, nosso amado Redentor, o Kyrios, o Senhor, objeto da confiança e da fé de Davi, Teu Filho, que viveu lutas e dissabores no passado, que permanece sendo também para nós objeto da nossa confiança, do nosso amor, da nossa devoção, da nossa dependência. Meu Senhor, em nome de Jesus, por Jesus Cristo, Teu Filho, que a Tua palavra anunciada encontre guarida nos corações, para que Cristo, nosso eterno Senhor, o sumo pastor da nossa vida, seja glorificado na restauração da vida e das experiências daqueles que estão enfrentando lutas e dissabores. Nós confiamos a nossa vida a Ti, confiamos, ó Deus, as nossas expectativas de restauração a Ti. Permanecemos confiando no Senhor, porque sabemos que do Senhor vem o nosso socorro. Como salmista, meu Senhor, visite-nos nessa noite, por Tua graça, bondade e poder, para que Cristo, nosso Redentor, seja glorificado e honrado. No nome dEle nós oramos. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Pode sentar, meus irmãos. Eu quero dar alguns avisos. Eu quero aproveitar a audiência da Rádio 98 para começar os avisos, falando sobre a pandemia do coronavírus. Tem outros avisos aqui para dar para a igreja, mas eu quero começar por esse, para divertir você que está nos escutando pelas ondas da rádio, pelo aplicativo, ou por nosso canal, Instagram ou Facebook, que nós devemos manter